Ouvintes das webs, Rádio Fraternidade de Uberlândia e Nova Fraternidade de Maceió, Alagoas, as nossas saudações em Jesus. Estamos iniciando o programa Grandes Vultos do Espiritismo, um resgate à memória dos pioneiros do Espiritismo em nosso país. Hoje iremos apresentar a última edição desta série sobre Camilo Chaves, um dos grandes vultos do Espiritismo no Brasil. Depois de focalizar as homenagens póstumas prestadas ao trabalhador espírita Camilo Chaves, vamos divulgar o teor dos requerimentos apresentados pelo Dr. Omar de Oliveira Diniz e outros deputados na primeira reunião ordinária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no prosseguimento das homenagens póstumas tributadas ao ilustre educador, romancista, jornalista, político e historiador que tão bem representou o Estado de Minas Gerais no cenário político, cultural e religioso de nosso país. Encaminho, senhor presidente, à mesa o seguinte requerimento. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado infraassinado requer, ouve da casa, seja consignado em ata um voto de pesar pelo falecimento do ex-deputado e ex-senador Camilo Rodrigues Chaves, bem como suspensos os trabalhos de hoje em homenagem àquele grande cidadão. Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 1955. Assinado Omar Diniz. Requerimento de suspensão da reunião. O senhor presidente, o senhor Omar Diniz, requereu um voto de pesar pelo falecimento do ex-senador Camilo Chaves, pedindo a suspensão dos trabalhos desta casa no dia de hoje. Em discussão. Pausa. Encerro a discussão e vou submetê-la a votos. O senhor Oscar Moreira. Peço a palavra, senhor presidente, para encaminhar a votação do requerimento do senhor Omar Diniz. O senhor presidente. Tem a palavra o senhor Oscar Moreira. O senhor Oscar Moreira profere discurso que será publicado depois. O senhor Olavo Drummond, para encaminhar a votação, lê. Senhor presidente e senhores deputados, o falecimento de Camilo Chaves teve a mais sentida repercussão nesta casa. Era ele um mineiro ilustre, que soube cumprir com dignidade e perseverança os mandatos que lhe confiaram a confiança do povo triangulino. Na política, foi um astro radioso, que com altivez, bom senso e patriotismo, fulgurou na constelação de nossa história política. Como grande escritor, foi outra estrela brilhante do sistema literário nacional. Camilo Chaves foi um grande amigo de minha terra natal, Araxá, e as suas ligações de estima, apreço e amizade ao nosso estimado senador João Jacques Montandon indicam que também ele está presente à tradição histórica de nossa estância. A verdade, senhor presidente, é que o povo de todo o Triângulo Mineiro chora hoje com saudade o desaparecimento do mineiro ilustre. Daí a justiça da manifestação de pesar desta casa, em homenagem ao grande Camilo Chaves. O senhor Gregoriano Canedo, para encaminhar a votação. Senhor presidente, senhores deputados, a morte do senhor Camilo Chaves acaba de retirar do convívio social um cidadão prestante. Deixou ele, senhor presidente, como exemplos nobilitantes os traços vivos do seu caráter ilibado e da sua inteligência privilegiada,
sempre postos a serviço do bem e da justiça. Nunca lhe faltou a indômita coragem em toda a sua longa existência na realização de seus ideais, não só na esfera de suas atividades particulares, como também no exercício de suas atividades públicas. Na administração e na política do Triângulo Mineiro, serviu bem a sua terra natal em largo trecho de sua radiosa mocidade. Mais tarde, na esfera estadual, não foi menor a soma de benefícios que prestou a Minas. Primeiramente, como deputado a várias legislaturas e depois como senador. Em todos esses postos foi Camilo Chaves um idealista, um batalhador, um espírito sempre alerta às causas justas de Minas e do país. Desaparecido agora, o ilustre mineiro, deixo esta Assembleia, na hora em que ela rende homenagens à sua memória, a solidariedade da bancada republicana. O senhor Tubal Vilela, para encaminhar a votação, lê: Senhor Presidente e senhores deputados, cumprindo determinações de disciplina partidária, fazendo ainda minhas as palavras de meus ilustres colegas, aqui já proferidas, sobre o passamento deste ilustre homem que foi Camilo Chaves, trago em nome do Partido Social Democrático, do povo de Uberlândia e, em especial, do Triângulo Mineiro, o pesar pelo infausto acontecimento, que, em uma biografia rápida, foi o mesmo de nosso maior respeito pelo muito que fez pela nossa região. O senhor Lourival Brasil, para encaminhar a votação. Senhor Presidente e senhores deputados, em meu nome pessoal e no dos municípios do Triângulo Mineiro, que tenho a honra de representar nesta casa, associo-me às justas homenagens de pesar que esta Assembleia tributa à memória de Camilo Chaves. Homem público dos mais dignos e dos mais sinceros, escritor, ex-deputado e ex-senador, prestou Camilo Chaves os mais assinalados e os mais relevantes serviços à região triangulina e a toda Minas Gerais. Por todas estas razões, o seu desaparecimento foi profundamente sentido em toda a região do Triângulo Mineiro. Justas, portanto, por todos estes títulos, são as homenagens que a Assembleia Legislativa presta neste momento à memória daquele grande homem que foi Camilo Chaves. O senhor João Herculano, para encaminhar a votação. Senhor Presidente e senhores deputados, em nome do PTB, eu me associo à proposição do senhor Omar Diniz de homenagem póstuma ao senador Camilo Chaves, na qual este deputado pede a suspensão dos nossos trabalhos. Nós, moços de Minas Gerais, nós, políticos militantes, evidentemente temos de render as nossas homenagens àqueles que nos serviram de exemplo, pelo seu amor à terra, pelo carinho com que sempre trataram as coisas do povo. No caso em tela, o do senador Camilo Chaves, devo salientar que Sua Excelência foi um grande humanista, um homem de letras, que dedicou toda a sua vida à cultura e à política de nossa terra. Nós, que nos sentimos realmente chocados pelo desaparecimento desse senador, aqui estamos para nos solidarizar com estas homenagens que lhe são prestadas, reiterando o pedido feito para que se comunique à família enlutada as homenagens nesta casa prestadas ao Dr. Camilo Chaves. Esperamos também que o seu nome sirva de exemplo à mocidade de nossa terra, para que ela se sinta sempre disposta a trabalhar pela grandeza de Minas e do Brasil. O senhor Machado Coelho, para encaminhar a votação. Senhor Presidente e senhores deputados, tendo em vista as peregrinas virtudes do senador Camilo Chaves, na sua luminosa vida pública, a bancada do PDC se associa com o coração enlutado às justas homenagens que esta casa agora presta a esta figura da política mineira. Estou plenamente de acordo com a suspensão de nossos trabalhos como homenagem justa a este grande homem. O senhor Presidente,
Em votação, os senhores deputados que aprovam o requerimento do senhor Omar Diniz, que pede a suspensão da reunião, queiram permanecer assentados. Pausa. Foi aprovado. A imprensa, o órgão oficial do Estado, Minas Gerais, em sua edição de 8 de fevereiro de 1955, assim se expressou. Teve sentida repercussão em nossa sociedade a notícia do falecimento ocorrido no dia 3 nesta capital, do Dr. Camilo Chaves, antigo e ilustre parlamentar mineiro. Senador pela antiga Constituinte Mineira, projetou-se entre as figuras de maior relevo de sua época. Além de político, possuía o extinto, acentuado gosto pela literatura, tendo publicado o romance Caiapônia, inspirado nos costumes sertanejos. Era militante das atividades espíritas e ocupava o cargo de presidente da União Espírita Mineira. A seguir, essa importante folha mineira traça a biografia do ilustre extinto e apresenta amplo noticiário sobre o sepultamento. Igualmente, todos os grandes jornais de Belo Horizonte renderam homenagens ao querido Dr. Camilo, o idealista, o virtuoso, o abnegado espírita do estado de Minas Gerais. Cerca de 6 meses depois, o então governador de Minas, Dr. Clóvis Salgado, criou o 3º grupo escolar da progressista cidade de Tuiutaba, onde residira por certo tempo o nosso biografado, dando àquele grupo o nome de Senador Camilo Chaves. Eis, em ligeiras notas, o homem bom, cuja elevada personalidade deixou marcos imperecíveis em quase todos os setores da laboriosa oficina humana, no campo, no comércio, na cátedra, no jornalismo, na política, nas letras, na ciência e na religião. Ave Cristo. E assim, amigos, chegamos ao final do último programa da série sobre Camilo Chaves, o inesquecível senador e presidente da União Espírita Mineira. Grandes Vultos do Espiritismo voltará na próxima semana, focalizando outro nome de destaque do movimento espírita brasileiro. As informações biográficas sobre Camilo Chaves, nesta série de 5 programas, foram extraídas do livro Grandes Espíritas do Brasil, publicado pela Federação Espírita Brasileira, de autoria de Zeus Van Tuyl. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada e Ave Cristo em nossos corações.